Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, capítulo 5, Saul e Davi como representações de ambivalência sobre a monarquia. Não existe só ambivalência, no entanto, sobre a instituição da realeza ou monarquia. Há também uma grande quantidade de ambivalência sobre o primeiro ocupante do ofício, o primeiro rei, o rei Saul em si mesmo. Juízes tem 3 relatos diferentes da nomeação de Saul como rei. No capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, é um assunto privado. É apenas entre Saul e o profeta Samuel. Samuel unge Saul como rei com óleo em uma espécie de encontro privado. A unção dos reis também é encontrada entre outros grupos do Antigo Oriente Próximo, os hititas, por exemplo. Em Israel, parece ser um rito de dedicação ou consagração, tornando sagrado a Deus. Consagração é tornar sagrado. E isso é feito não só por reis, também é feito por sacerdotes. Eles também são ungidos com óleo sagrado. Então, em 1 Samuel capítulo 10, você tem a nomeação de Saul, representada como sendo efetuada por uma loteria. É uma loteria que é presidida por Samuel, mas é uma espécie de loteria e a sorte cai para Samuel, para ser designado rei. No capítulo seguinte, em 1 Samuel capítulo 11, temos Saul vitorioso em uma batalha sobre os amonitas, e por isso ele é eleito por aclamação popular, se você interpretar assim. Estas poderiam ser formas complementares de ele lentamente garantir a posição. Eles podem ser vistos como relatos concorrentes, mas ele é uma figura importante e impressionante. No entanto, parece ter havido alguma controvérsia sobre Saul e ela é preservada dentro de nossas fontes. Por outro lado, ele é descrito em termos muito positivos. Ele é alto, ele é bonito, ele é vencedor, ele é carismático. Na verdade, ele é associado com a profecia estática. O Espírito do Senhor vem sobre ele e ele profetiza em uma espécie de desvario, dançando em estado de êxtase. Ele defende sua própria tribo. Ele é da tribo de Benjamim e os defende de ataques amonitas, e ele é saudado pelas tribos como um líder em tempos de guerra. Como rei, ele realmente desfruta de algumas vitórias militares iniciais. Ele expulsou os filisteus desde suas guarnições, e ele era um líder tão popular e natural, até mesmo que Samuel, que se ressentiu da ideia de um rei, mas veio apreciá-lo, e foi dito que realmente lamentou após a sua morte. Mas uma vez que Davi entra na história, que é cerca de metade do livro de 1 Samuel, e está em 1 Samuel 16, em seguida começamos a ver as avaliações claramente negativas de Saul. Talvez porque as fontes sobre Davi venham de círculos que eram leais à casa de Davi, e Davi vai suceder Saul, obviamente, como segundo rei de Israel. Talvez a avaliação negativa é por causa do fracasso final de Saul e suicídio. Isso tinha que ser explicado para identificar alguma falha fatal nele. Então, agora suas profecias em êxtase são apresentadas como ataques irracionais de comportamento louco. Então, onde uma vez o Espírito do Senhor foi dito vir sobre ele, agora é dito ser tomado por um espírito maligno da parte do Senhor, que corre sobre ele e de repente o faz enlouquecer em sua casa. Em outro lugar ele comete erros. Ele não obedece às instruções de Samuel ao pé da letra, e isto vai lhe custar o apoio de Samuel e, finalmente, de Deus. Nós temos 2 histórias de desobediência relacionadas em 1 Samuel. Uma delas é no capítulo 13. Ele vê que a moral de seus homens está cedendo e, assim, os reúne e ele realiza um sacrifício. Ele deveria esperar Samuel chegar para fazê-lo, mas ele vê que aquilo precisa acontecer agora e, por isso, ele mesmo realiza o sacrifício. E essa apropriação de uma função sacerdotal enfurece Samuel. E é este o primeiro pronunciamento de Samuel, ou previsão de que Deus não vai estabelecer a dinastia de Saul sobre Israel, apesar do fato a propósito que outros reis em outros momentos vão sacrificar impunemente. Por isso, é interessante porque Davi e os outros vão sacrificar e isso não parece ser um problema, mas aqui é dado como motivo para a fúria de Samuel e seu primeiro pronunciamento de que a dinastia de Saul não será estabelecida. No capítulo 15, temos uma segunda instância de desobediência que ganha a desaprovação de Samuel. Mais uma vez, contra a ordem de Samuel, ele poupa a vida de um rei inimigo. Este é o rei Agag. Ele poupa sua vida, o que viola os termos de Herem. Esta noção de destruição total ou devoção do sangue dos inimigos a Deus através da destruição total. E novamente, quando ele viola a ordem de Herem, Samuel anuncia mais uma vez que Deus se arrepende de ter feito Saul rei. O Senhor neste dia
tirou o reinado sobre Israel de você e deu-lhe a outro que seja mais digno do que tu. Está no capítulo 15, 28. De qualquer forma, com o seu apoio erodindo, Saul parece afundar em uma profunda depressão e paranoia. E no final da sua vida, ele é descrito como sendo completamente obcecado com Davi e a ameaça que Davi representa para o próprio Saul, mas também para a sua dinastia. Saul está com raiva que o seu próprio filho, Jonathan, que presumivelmente deveria sucedê-lo ao trono, tem uma profunda amizade com Davi e, na verdade, dá o seu apoio a Davi em vez de a si próprio. Em várias raivas ciumentas, Saul tenta matar Davi ou fazer com que ele e seus partidários sejam mortos. Em um incidente particularmente violento, mata 85 sacerdotes que ele acredita terem dado abrigo a Davi e aos seus apoiadores. Então, nesses encontros, Saul e Davi, as fontes retratam Saul como estando delirante, obcecado, uma pessoa paranoica, e Davi é visto como uma espécie de vítima inocente, e ele protesta sua lealdade e seu apoio a Saul. Ele parece não entender porque Saul o vê como uma ameaça. E por 2 vezes ele passa a oportunidade de acabar com Saul, ele próprio. Ele diz: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Assim, o retrato de Saul como um homem delirante e paranoico que está obcecado com Davi provavelmente reflete as opiniões de escritores posteriores que foram apologistas da casa de Davi. As opiniões positivas do caráter de Saul não foram totalmente extintas pelo escritor bíblico. O próprio lamento de Davi, quando ele ouve sobre a morte de Saul por suicídio e a morte de Jonathan, também podem refletir a enorme popularidade de Saul. Davi ordena que os homens de Judá cantem o que é chamado de Song of the Baal, em louvor a Saul. Tua glória, ó Israel, jaz morta em suas alturas, quando caíram os valentes. Saul e Jonatas, amado e querido, nunca se separaram. Na vida ou na morte, eles foram mais ligeiros do que as águias. Eles eram mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de carmesim e elegância, que enfeitava suas roupas com joias de ouro. Como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas morto em suas alturas. Lamento por você, meu irmão Jonatas. Você era mais querido para mim, seu amor foi maravilhoso para mim, mais do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, as armas de guerra pereceram. 2 Samuel, capítulo 1, 19, 23 e 27. Claro, representar Davi como lamentando Saul e Jonatas nesses termos teria servido a uma função apologética também. E Davi é inocentado de qualquer participação ou até mesmo desejo pela morte de Saul. Então, na metade do livro de Samuel, em seguida, é a primeira parte da história de Davi e seus encontros com Saul, indo até o fim de 1 Samuel. E os primeiros capítulos de 2 Samuel, cerca de 2 Samuel capítulo 5, e toda essa seção, esta primeira parte da história de Davi, dá a sensação de um romance histórico ou narrativa. Há um monte de discurso direto e muitos diálogos. Por isso, tem a sensação de ficção, de um romance. Levando em conta que a família governante de Judá foi referida como a casa de Davi durante séculos e dado um maravilhoso achado arqueológico que data do século IX, é uma inscrição da Síria que se refere à casa de Davi que data do século IX. Dadas essas 2 peças de evidência, eu acho que a maioria dos estudiosos devem ver Davi como uma pessoa real. Nenhum dos detalhes do relato bíblico pode realmente ser confirmado, é claro, mas eu acho que o consenso é que Davi era uma pessoa real. Existem, obviamente, alguns que não sustentam isso e acreditam que isto é uma retrojeção muito mais tardia. Mas Davi é surpreendentemente bastante apresentado como muito humano. Ele não é um personagem divino e ele certamente não é nem mesmo um personagem altamente virtuoso. A primeira passagem de sua história até 2 Samuel, capítulo 5, é claramente simpática a Davi e favorável para Davi, mas não é totalmente subserviente ou lisonjeira, que é o tipo de gênero que muitas vezes tem saído de textos antigos do Antigo Oriente Próximo, que lidam com realeza. Essa parte da história pode ser uma desculpa para Davi, mas é também sutilmente crítica a ele.
Certamente Davi é um herói, mas se você ler nas entrelinhas, ele também é um oportunista, ele é um bandido. Ele serve como um mercenário para os filisteus por algum tempo, e ele pode agir bem inescrupulosamente. Então, isso não é propaganda real no sentido simples, embora até certo ponto pode ser uma desculpa para Davi, como vamos ver em um minuto. Davi se sairá muito pior na segunda parcela de sua história, e esta é a história que ocupa a maior parte de 2 Samuel. Então, movendo-se agora para o livro de 2 Samuel, é a última parte da história de Davi. Na verdade, não, eu menti, cometi um erro. Nós vamos fazer um backup por 1 minuto apenas para falar sobre os diferentes relatos do surgimento de Davi. As 3 histórias diferentes da descoberta de Davi. Porque, na primeira, Samuel, mais uma vez secretamente, o unge rei de Judá. Por isso, é um assunto privado. Ele o unge como rei de Judá, que é apenas a região sul. Ele faz isso durante a vida de Saul. Davi é o mais jovem dos filhos de seu pai, por isto, esta unção é uma outra reversão de primogenitura. A exaltação dos humildes que vemos tantas vezes na Bíblia. No segundo relato, primeiro encontramos Davi quando ele é convocado para tocar música para um Saul perturbado, que, é claro, está sofrendo esses ataques irracionais. E em seguida, no terceiro relato, Davi é apresentado como um fracote de 98 libras, ou mais ou menos 44 quilos, que vence o lendário Golias. Mas, mais tarde, após a morte de Saul, Davi vai ser ungido rei em Hebrom, sob a sua própria tribo, Judá. Ele tenta conquistar ou matar o resto da casa de Saul, qualquer um que pudesse fazer uma reclamação dinástica ao trono baseado na descendência de Saul. Alguém que pudesse ser uma ameaça à sua reivindicação de soberania na região mais do norte. E, eventualmente, as tribos do norte também vão elegê-lo rei. E assim, o Reino Unido, das partes do norte de Israel e a tribo de Judá, é finalmente formado. Uma vez que o seu reinado parece seguro, a nação se consolida atrás dele. Davi, em seguida, captura Jerusalém e lança ataques contra os vizinhos de Israel. E o texto diz que o Senhor lhe dá a vitória. Isto está em 2 Samuel, capítulo 8. Agora, versículos 6 e 14. Deus lhe dá a vitória. A narrativa bíblica o retrata como o comandante de um enorme império que se estende desde o deserto até o mar. Existe muito pouca evidência de que Israel realmente estabeleceu o controle duradouro sobre todos esses estados da região. É provável que Davi tenha sido capaz de tirar proveito de um vácuo de poder. A posse do Egito sobre Canaã estava desmoronando. Mais uma vez, a migração desses povos do mar em toda a região e de outros povos prementes do deserto incomodavam muito as duas grandes potências, a Mesopotâmia e o Egito, e elas haviam realmente perdido o controle da região central. E lá estava Davi. E os israelitas foram capazes de tirar proveito disso e estabelecer um estado independente. E o estado independente de Davi foi provavelmente capaz de dominar a área por algum tempo, acabando com a ameaça dos filisteus, por exemplo. E possivelmente até mesmo de recolher tributo de alguns dos estados vizinhos ou vizinhanças, Amon, Moabe e Edom.